Olá! O Teoria e Prática de hoje veio a Limeira e nós vamos conversar com Vanderlei Gregório, que foi aluno da primeira turma do curso de Administração da FHO Uniararas. Vanderlei, um prazer estar com você. Nós estamos em a fábrica de semijoias em Limeira, a Filos, e eu sei que tem boas histórias aí para você nos contar. Nos fale um pouquinho de como foi sua história e a entrada no curso de Administração. Ok. Prazer é meu, Érica, falar com você aqui, receber vocês aqui na minha empresa, na nossa empresa, né? Que aqui nós somos em 4 sócios. Mas antes de chegar até a Filos, né? Filos Galvanoplastia, só também dizendo aí, abrindo um parênteses, Filos quer dizer amigos em grego, por isso nós colocamos esse nome, nós somos 4 amigos aqui. E antes de chegar até a Filos, nós começamos em 1989 a trabalhar com semijoias. Então isso quer dizer que há 25 anos atrás. E separados? Separados, e eu inclusive não conhecia esses hoje, os meus sócios aqui da Filos Galvanoplastia. Porém, há 25 anos atrás, comecei como vendedor de uma empresa, e aí depois, 2, 3 anos depois, eu montei a Gregório Semijoias, empresa essa estabelecida lá em Araras, ainda. Certo. Essa é só a distribuição? Isso, lá é onde eu tenho meu centro de distribuição, onde as mercadorias que eu trabalho aqui na Filos Galvanoplastia, depois de pronta, vai para Araras para o meu escritório e de lá eu distribuo aqui no estado de São Paulo. Então lá mais ou menos em 1992? Mais ou menos 1992, mas não ainda com esse nome Gregório Semijoias. Certo. Mas sim, mais ou menos em 1992. Tá, e depois de lá, como foi essa história para chegar até aqui? Certo. Aí, depois desse tempo trabalhando, eu também comecei a desenvolver um trabalho de auto-atacado de semijoias, que vendia para os atacadistas, mas ainda não era a minha fabricação, mas eu era um representante de auto-atacado. E nisso aí eu conheci esses meus amigos que hoje são meus sócios, que eram meus clientes. Depois de um tempo trabalhando com eles, desenvolvendo o trabalho com eles, nós conversando, resolvemos montar uma empresa junto, que aí se formou aqui a Filos Galvanoplastia. A Filos. Então a Filos ela foi formada quando? Você se lembra? Ela tem 5 anos. Tá, então é 2009. 2009. E aí que acho que entra bastante do que você tem como história na FHO Uniararas. Isso. Um pouco antes até, na Gregório Semijoias, antes de ter formado a Filos exatamente, eu já tinha necessidade de buscar um pouco mais de conhecimento, porque a Gregório Semijoias também estava crescendo bastante e eu precisava aprender a administrar melhor. Na verdade também, Érica, serve até como uma particularidade minha, eu não queria estudar. Não era o seu objetivo? A minha idade já não era tão jovem assim, né? Eu voltei a estudar com 38 anos de idade, então já não era tão jovenzinho. Mas quem impôs eu voltar a estudar foi minha esposa. Ah, ela que chegou falou, e falou, não, volta lá porque está precisando. Exato, ela falou, não, você precisa estudar. E eu não queria, inclusive eu queria que ela fosse estudar. Mas ela falou, não, é você que tem que voltar a estudar. E depois fez muito bem para mim voltar a estudar e voltar a estudar na Uniararas. Você é da turma de 2008, é a primeira turma noturno. Perfeito. Do curso que foi desenvolvido no período noturno. Isso. Qual foi a diferença que você sentiu em fazer um curso de administração, fazer esse curso de administração para conseguir tocar melhor sua empresa? Uma das coisas que eu consegui entender e aprender, Érica, que me trouxe assim algo muito positivo, foi aprender a gerenciar de uma maneira muito mais prática a minha empresa. A minha empresa era gerenciada muito amadora. E aí depois que eu comecei a fazer o curso da Uniararas, o curso de administração, eu comecei a enxergar ali situações que eu poderia usar na minha empresa e que trouxe um benefício, um dinamismo muito grande para a minha empresa. Aquilo que eu aprendi e eu consegui colocar em prática, porque nem tudo a gente consegue colocar em prática, sem dúvida, mas aquilo que eu consegui colocar em prática, tanto na Gregório Semijoias quanto aqui na Filos Galvanoplastia, trouxe benefícios muito grandes. Sabe que aí tem uma particularidade, né? Porque eu fui tua professora, eu tenho que dizer isso, né, no curso. E era interessante, porque eu me lembro exatamente que a maior parte dos trabalhos, se não todos, você trazia um pouco da história da empresa, justamente para tentar aplicar o tempo todo. Eu acho que isso fez total diferença também. Exato, eu conseguia enxergar algumas coisas nos nossos trabalhos, eu tentava trazer, na verdade até a maioria do pessoal do meu grupo queria que a gente fizesse da empresa, porque eles ainda não tinham empresa e como a gente já desenvolvia um trabalho, então não, vamos usar a sua empresa.
E eu falo, legal, porque depois vai me trazer um benefício também. E na prática isso aconteceu em algumas vezes. Então, e aí, eu queria até saber um pouquinho mais em relação a como é essa relação entre seus sócios. Por quê? Pelo que você estava me contando, nós conversamos um pouquinho antes, cada um de vocês tem um centro de distribuição, você em Araras, 2 deles em Campinas e um em Limeira. Exato, perfeito. São concorrentes, mas a Filos é comum. Isso. Como que é esse processo? Por que tem uma empresa comum e centros de distribuição independentes? Érica, as pessoas aqui do nosso ramo de atividade, quando nós falamos a respeito disso até, elas ficam espantadas. Porque não é comum isso acontecer. Sem dúvida. Na verdade, é comum acontecer o contrário até, nós nos guerrearmos aí no mercado. Mas não, nós entendemos que para nós, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho melhor, nós precisamos unir as nossas forças. E fizemos isso. E hoje nós já colhemos resultados por isso. Então essa concorrência nossa só é lá fora. Entendi. Mas e aí você, enquanto centro de distribuição, a Gregório Semijoias, ela entrega para a Filos um material para ser desenvolvido aqui, é isso? Exato. E a Filos devolve para a Gregório, então você usa a tua própria empresa nessa sociedade para que seja feito um trabalho a mais. Exato. A Filos Galvanoplastia, ela faz o quê? Ela faz um beneficiamento de uma mercadoria que ainda não está pronta para ir para o mercado. Eu tenho a mercadoria bruta, a mercadoria no latão, que até então não tem valor de mercado. Sim. Ela entra na Filos Galvanoplastia sem valor de mercado, sai com o valor, uma aplicação de ouro, prata, níquel, ródium, qualquer um desses metais são aplicados na peça. E aí ela está pronta para ir para o mercado. Aí ela volta para Gregório Semijoias. Na verdade, eu sou um cliente da Filos Galvanoplastia. Sim, e normalmente esse que você chamou de latão, você também pega de outras empresas. Você tem alguns fornecedores. Vários. E aí, tanto no Brasil quanto fora dele. Exatamente, tanto aqui no Brasil quanto fora, especificamente agora da China também. E é essa mercadoria que a gente beneficia ela aqui, trabalha ela e coloca no mercado. Dentro da Filos, vocês têm divisões de trabalho? Porque você fez o curso de administração. Isso fica com você? Exato. A parte administrativa da Filos, desde RH, contas a pagar, contas a receber, toda essa parte burocrática é a parte que eu conto, inclusive que eu cuido. Inclusive, eu estava comentando com você, a parte de produção, eu não me meto. A parte de produção eu tenho um dos sócios, o Luiz, que é ele que cuida dessa parte. Tá, então aí vocês se respeitam nesse momento e depois cada um administra o seu centro. Exatamente. Tá, e você até comentou comigo, que nós passamos um pouco pela empresa hoje, você comentou comigo que também tem alguns diferenciais para Filos, que eu acho que são fundamentais. O curso, pelo menos, eu percebo que passa isso para os alunos, né? Para quem quer ser empreendedor ou quem quer melhorar o seu negócio, que tenha algum diferencial. E, pelo visto, você levou à risca, exato, né? Exato. Todas essas questões. 2 deles, eu sei que um é o tratamento de água. Isso, o tratamento iônico. É um diferencial. É um diferencial. Como funciona isso? Esse tratamento iônico, ele é basicamente ligado à produção. Então, toda a água que passa dentro do banho, que é o processo de galvanoplastia, utiliza muita água. Inclusive, a empresa gasta muito com água. Porém, com esse tratamento iônico, que é um equipamento italiano, ele reutiliza a própria água que é utilizada. Então, ele traz uma recuperação desta água para a própria empresa e traz um benefício na qualidade do material que fica pronto também. Tá? Certo. Esse é um diferencial que poucas empresas aqui em Limeira têm, porque o custo desse equipamento é muito caro. Então, muito poucas empresas aqui em Limeira têm esse tratamento. Esse é um dos diferenciais. Mas visando qualidade, fundamental. Exatamente. Que se tenha. E a gente entende também, Érica, para aqueles que são leigos do assunto e não entendem, que em pouco tempo, coisas de 4 anos, a gente recupera esse valor investido desse equipamento. Isso foi planejado? Foi planejado. Tá, então aí mais uma planejar, questão. Organizar, executar e controlar. Sem dúvida, isso é excelente. E um outro diferencial que você nos mostrou, a questão de você ter um espaço para que os seus compradores, no caso, os seus clientes,
usem com outros fornecedores, os fornecedores deles. Exato. Como funciona isso? É um espaço cobrado? Como que você controla? Não, nós não cobramos nada dos nossos clientes, nós oferecemos para eles um espaço amplo para que eles possam atender os seus fornecedores de peças brutas e posteriormente nós vamos trabalhar essas mesmas peças. Então, para nós, o nosso benefício é depois quando eles passam para a gente trabalhar elas, mas nós oferecemos para eles sem custo nenhum. Então, na verdade, você oferece o espaço, eles atendem os fornecedores e o que for negociado ali fica dentro da Filos para você trabalhar e depois mandar de volta. Exatamente. Não é uma regra, tá? Se de repente o meu cliente também não quiser deixar aquela mercadoria, ele não tem nenhum problema. Porém, 99% das vezes, essa mercadoria fica aqui para a gente beneficiar. E é lógico que é um benefício dado a eles e também tudo muito bem amarrado. Exato. Uma outra coisa que eu observei quando nós andávamos pela empresa foi a tua preocupação com os funcionários. Exato. Isso também faz parte de uma boa gestão? Faz parte também das nossas vidas. Tanto eu quanto os meus 3 sócios aqui, Raul, Alcides e Luiz, nós também viemos de uma classe trabalhadora. Então nós também sabemos o que é que eles passam, o que é que eles enfrentam. E tudo aquilo que nós fizemos aqui em termos de qualidade de material empregado nessa obra, nós fizemos também para eles da mesma qualidade que para nós. Isso praticamente igual. Você sente que faz diferença isso na empresa? Eu sinto que faz muita diferença. As pessoas que trabalham conosco, a maioria delas, se sentem valorizadas. E quando elas trabalham valorizadas, se sentem valorizadas, elas rendem muito mais. Até a título de conhecimento, existem alguns concorrentes nossos aqui que tem também um tratamento, tem também um banho de semijoia aqui em Limeira. De vez em quando eles vêm aqui e perguntam quanto que a gente produz por mês aqui. E nós falamos também quantos funcionários nós temos. Eles ficam admirados. Nossa, mas como vocês conseguem produzir tanto assim? E um pouco eu atribuo a essa parte de cuidar deles também. Essa forma de gestão, sem dúvida. Vanderlei, tua turma se formou em 2011. 2011. Então foi a primeira turma realmente do Noturno a se formar. Exato. Você disse que não tinha intenção de de voltar a estudar, de fazer um curso de administração. Dá para falar que seria ideal que todo empresário ou que toda pessoa que pense em ir não só para o teu ramo, mas qualquer ramo, devesse fazer um curso, por exemplo, de administração? Sim, Érica. Com certeza. E eu não estou dizendo só porque você está aqui, não. Porque eu falo para os meus amigos, falo para as pessoas dos meus relacionamentos, que até então, antes de fazer o curso de administração, a minha visão era isto. Certo. Né? E quando eu fiz o curso, a minha visão ampliou. Eu comecei a enxergar, comecei a ter outros mecanismos de trabalho que eu não tinha, eu comecei a aplicar no meu trabalho. É interessante que serve dá até vergonha de falar, mas quando eu comecei a fazer o curso de administração, eu não sabia mandar um e-mail. Mas não é vergonha para ninguém, exatamente. E às vezes o mercado era diferenciado para você, mas depois do curso... Aí depois aprendi, depois acabei até ensinando outras pessoas, né? Fora isso, entendeu? Hoje cada momento é num país negociando. Exatamente. Hoje nós já estamos tendo negócio com a China, a perspectiva de no futuro também ter negócio com a Índia. Estamos indo até lá, estamos desenvolvendo um elo de ligação lá, desenvolvendo o trabalho e possivelmente vamos aumentar e muito esse trabalho. Vanderlei, é gratificante demais conversar com você. De fato, eu te conheço desde quando você entrou na faculdade, do primeiro semestre, vi toda essa evolução. Não vou dizer como pessoa, não, porque a pessoa que entrou é a pessoa, a essência que saiu e continua com a mesma humildade. Isso legal. É maravilhoso de ver. E dou os parabéns, porque pelo que eu percebi, cresceu muito de lá para cá e a ideia é crescer muito mais. Exatamente. Nós temos uma visão, isto é bacana, a nossa visão não é uma visão parada, retrógrada, nós temos a vontade de desenvolver um trabalho ainda maior e o interessante de tudo isso, eu consegui enxergar tudo isso depois do curso de administração, entender que o potencial nosso precisa ser desenvolvido. Sem dúvida. Um prazer falar com você mais uma vez e que venha muito mais e muito sucesso para você. Obrigado, Érica, o prazer foi todo meu. É isso aí. Para a gente parar com essa entrevista, você é o que você escolhe. E o Vanderlei escolheu o curso de administração. Teoria e Prática fica por aqui. Quem quiser nos enviar alguma sugestão, teoriaeprática@uniararas.br. Até a próxima.